Então, só para dando continuidade, né, a ideia que a gente já vem desenvolvendo nessa primeira etapa do nosso estudo, do processo de psicologização da alma, psificação, desse processo que a energia vai se desenvolvendo, né, na direção espiritual, ela quer acontecer enquanto espírito, e ela precisa não se desligar da raiz, mas ela precisa superar essas raízes. E à medida que ela vai superando esse lugar, o espírito vai acontecendo na sua totalidade, ganhando essa imagem semelhante à imagem do Cristo. Só que isso é uma trajetória de milênios para a gente ir construindo tudo isso. Mas quanto mais ferramentas psicológicas a gente desenvolve, mais esse processo vai acontecer e essa felicidade vai se instalar. Então, naquela ideia inicial que eu trouxe, da questão do amor, que o amor está nessa base, né, nesse processo de desenvolvimento, eu trouxe esse texto aqui, que é da Joana. Né? Esse texto é da Joana, e ela falando justamente desse processo de como a energia vai acontecendo. Ela sai de uma etapa muito biológica e vai se tornando mais psicológica e espiritual. Ela fala aqui, nas manifestações iniciais, o amor se confunde com os desejos e as paixões. Os desejos e as paixões. Ou seja, está muito no físico, é muito apaixonado, é muito hipnótico. Né? Vocês já viram quando a gente fica apaixonado, né? Como a gente fica hipnotizado? Né? A gente fica, todas as coisas perdem a força e a gente fica com um pensamento muito injetando energia numa imagem de uma pessoa, de uma ideia. Não precisa só ser uma pessoa. Um fanático religioso é um apaixonado. Né? Ele tem um discurso a partir de um apaixonamento patológico, de uma coisa sombria ali naquele lugar. Então, são essas as nossas paixões, né? E ela vai dizendo aqui, então está muito no desejo, no campo da sexualidade, são os nossos desejos sexuais, os nossos impulsos, né? As paixões diversas no campo da sexualidade. Ou seja, quando o amor acontece numa estrutura biológica, numa estrutura psicobiológica, ele vai ganhar essa expressão do erótico, né? Do corpo, das expressões do toque, do carinho. Mas aqui a gente já vê uma meta. O que essa energia está querendo fazer? Né? Aí a gente entra na teleologia, na finalidade. Quando o amor acontece ali, o que ele está querendo? Me conectar sexualmente a outra pessoa. Né? Qual é a meta da energia? Gerar conexão. Ela quer comunhão. É uma comunhão. É uma conúncio. É um casamento. Ou seja, o amor parece que ele vai já mandando seus sinais que ele vai conectar o indivíduo. Ele vai passar, só que eu não preciso sempre me relacionar a partir desse lugar sexual, literal sexual. Esse lugar ele pode ser educado, ele pode ser contido. Eu posso entrar num relacionamento mais sério, equilibrado, e ficar ali organizado na minha psicologia, e os impulsos que vão me visitando, eu vou tentar transformar isso numa tentativa dessa libido se conectar com a vida. Né? Não precisa ser literal, sempre literal. Vai ter a sexualidade, mas eu preciso entender a mensagem da energia. E à medida que eu não paro essa energia, porque eu preciso satisfazer o erótico até a minha vida, mas eu preciso também não só me relacionar a partir da sexualidade. Eu preciso também ter uma afetividade junto. Aí essa energia ela vai avançar. Ela vai para outro lugar. Por isso que as relações no qual eu vou ter um parceiro que caminha comigo, que vai junto comigo, ou uma parceira, ela organiza a psique num nível. Não é uma coisa piegas, não passa por uma psicologia, isso reflete o nosso estado íntimo. Né? Porque ali eu estou na frente de um espelho no qual eu vou me organizar psicologicamente e os meus impulsos eles vão continuar acontecendo. Só que ali eu tenho um equilíbrio de satisfação daquela realidade mais psicobiológica e o restante da energia eu vou tentando levar ela para o afeto, para o afetivo, tentando trabalhar, me relacionando com isso, para que eu possa desenvolver essa energia no nível mais afetivo. Então, ela vai tornando-se fisiológica, o indivíduo que vive, ele fica preso, olha só o que a Joana fala. O indivíduo que vive só isso, ele tornando-se alguém fisiológico ou que vive do queixo para baixo. Olha o que ela fala. Ou seja, a energia ela fica muito do nível do genésico, com uma energia muito original. Fica se organizando ali muito no campo do erótico. Então você vai começar a ficar uma pessoa que é sempre muito sedutora, só se relaciona a partir desse lugar para se relacionar e tem que ser sempre sexual, não pode ter uma amizade com alguém
da tua escolha de sexualidade oposta a ti, que não cai numa amizade, não pode ser fraterno, tem que ser sempre sexual. Então fica uma coisa sempre do queixo para baixo. Fica sempre muito preso nisso. Não tem outros tipos de relação, outra riqueza de relação. Né? Você ter vários tipos de relação com a vida de amizade, de filho, de irmão, a relação com o centro, o contato, a preocupação, essa realidade afetiva que começa a transitar para outros tipos de afeto. Aí ela fala assim, né, fica do queixo para baixo. É egoístico, atormentante e imprevisível. Por quê? Vocês já viram como é que é o instinto? O instinto ele é de catarse, ele precisa descarregar para poder lhe acalmar. Aí descarrega de novo e volta. Descarrega de novo e volta, não é assim? A gente come, sente fome. Pratica o sexo, sente vontade de novo. Dorme, quer dormir de novo. Tem que estar sempre nesse ciclo. Ou seja, parece que o nível instintivo é compulsivo. Repete, repete, repete. E não gera satisfação. Não gera uma satisfação. Então a gente começa a pegar uma primeira faceta desse inconsciente coletivo que vai me aprisionando, porque eu fico preso nessas compulsões. Eu fico preso nessas repetições instintivas. Aí ela fala que isso é atormentante, porque isso também faz com que... Lembra que eu tinha falado na primeira etapa que a vida instintiva ela não se preocupa tanto com a conexão afetiva, ela é mais para satisfazer necessidades biológicas. Por exemplo, eu estou num grupo que só é importante estar no grupo que é aquele grupo que me dá comida e sexualidade. Se não fosse isso, eu nem precisava estar ali. Entende? Fica aquele nível. A relação com o grupo, ela não passa por um afeto de que aquelas pessoas são importantes para mim, alguém vai adoecer, eu vou adoecer, eu vou envelhecer junto, de ter uma parceria, de eu ter um amor por aquelas pessoas. Não. Passa a ser uma utilidade para a satisfação do instinto. Percebe como é diferente? Eu me relaciono a partir de outro lugar. Então fica uma coisa muito egoísta, porque se eu estou satisfeito, eu não estou nem aí para você. É ou não é assim? Então, se você me deu o que eu queria, ou eu consegui o que eu queria, fica egoísta. Não é importante, já deu, já foi. Então, passa por essa... Não tem uma preocupação. Então, o instinto, ele não se preocupa com isso. Ele quer fazer a catarse, ele quer acontecer, porque isso gera prazer, gera uma satisfação e gera uma calmaria interna. E ele é imprevisível, né? Ele passa muito por aquela imagem dos deuses. Vocês já viram os deuses da mitologia como eles são? Eles fazem o que querem, estupram, matam, enganam, mentem, fica muito sem lógica, desde que eles fiquem satisfeitos. Os deuses ali da mitologia, eles são os nossos impulsos. Eles são é o reflexo da nossa estrutura do inconsciente coletivo. Não tem muita ética, né? É uma coisa que vai ficando meio perdidona, porque é imprevisível. Então vai passando por essa questão. E apaixonado, né? Apaixonado no sentido Vocês já viram uma pessoa que tem uma dependência de algum tipo de droga? Como que ela fica? Ou tem algumas pessoas que têm até a gente vê isso em vários tipos de droga, né? A pessoa quase ela tem uma experiência religiosa, às vezes até no uso da droga, no sentido de ter uma foto da droga, de desenhar a droga, de tatuar a droga, ela fica apaixonada por aquilo. Isso é comum, né? Tem um encantamento, tem um apaixonamento. E à medida que ela vai se envolvendo com aquela substância, nesse apaixonamento, é como se aquilo tem um preço, né? Eu te dou o gozo, mas tu vai ter que me dar uma oferenda em troca em relação àquilo ali. Tu vai pagar um preço. Tu vai ter que fazer um sacrifício para continuar nesse lugar. Então aquilo vai te tomando, gera um aprisionamento, e o indivíduo vai começar a perder o emprego, ele vai perder a saúde, ele vai perder a esposa, o filho, porque ele vai entregando tudo para essa droga. Esse Deus que ele idolatra vai ficar lá, exigindo toda essa realidade. Então, esses apaixonamentos, eles são também prisões. Eles são tentativas de uma energia que ela é como se fosse uma roda que está tentando elaborar, e ela não consegue fazer assim para ir para a roda de cima. Então fica compulsivo. A energia ela gira, ela está tentando elaborar uma coisa que não gastou, só que está muito intenso, e aquilo não elabora. Então ela faz a compulsão. Ela repete e vai. Só que o movimento natural da vida é assim, né? A gente gira e de repente a gente começa a subir. A gente passa pelos mesmos lugares,
só que num ângulo diferente, numa visão diferente. É o que o Jung chama de circunbulácio, esse giro da vida, que ele é cíclico e ele é para cima, ele é na direção do espiritual. Quando a gente fica do queixo para baixo, a gente fica assim, ó, não sobe. Fica assim, gira, gira. E esse gira, 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 essa energia que está tentando se elaborar, ela está tentando elaborar alguma coisa que ela não encontrou, o ego está pobre, e que não deu a roda de cima. Então, como a pessoa está empobrecida, ela fica girando sem símbolos, sem recursos espirituais para acontecer na roda de cima, para ir subindo. Então, olha e não tem degrau construído, aí fica ali. Essa mudança ela só vai acontecer na base da amputação de coisas psicológicas, físicas e espirituais. Então, eu preciso sacrificar alguma coisa para passar para a roda de cima, e às vezes sacrifica até a própria encarnação. Então, vai gerar um processo muito doloroso de desorganização. Então, gera-se um aprisionamento. É um aprisionamento daquela psique quando a gente vive do queixo para baixo. À medida que a consciência se desenvolve, sem que abandone, veja só, não pode perder conexão com as necessidades, torna-se psicológico, do queixo para cima. Mantendo os idealismos, já começa a surgir uma outra coisa, né? O ideal. Não é aquela vida, por isso que ela fala, a rotina é uma psicopatologia, o tédio é uma patologia espiritual. Porque quem vive a rotina, quem vive o tédio, não tem ideal, não tem motivação. Como aqui, conseguimos um terreno no recreio, vamos agora fazer as preces para a gente construir o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Isso é um ideal, é um ideal. É só um barraquinho aqui, vamos nutrir, vamos injetar libido, energia, todo mundo vem, trabalha mediunicamente, chama os palestrantes e vamos nutrir aquele espaço. Ou seja, você está injetando energia de vida, é um ideal. Para onde vai? Você já não está mais pensando só em você. Percebe? Você já está num lugar que não é egóico. Eu vou abrir mão do meu final de semana para estar ali escutando um palestrante tal, arrumando as cadeiras, lavando louça, fazendo um lanche. E eu vou até abrir mão de estar até na inconsciência da minha família, que nem entende muito porque eu estou fazendo isso, e eu não preciso do amor deles mais, né? Porque quando a gente vai fazendo isso, né? Não é que não precisa do amor infantil, da aprovação deles para estar fazendo isso, e eu vou mesmo. Eu vou lá fazer, vou ajudar, vou carregar as cadeiras, eu vou fazer a palestra, eu vou organizar tudo, porque eu vou começar a injetar energia de vida. Aí eu começo a construir um ser psicológico idealista. E ela fala assim, esse ideal que sai da concha do ego, eu saio da concha do meu ego para começar a injetar essa libido na vida, para eu poder acontecer enquanto espírito imortal, me tira de um narcisismo infantil, que é totalmente o oposto disso aqui, egotista. Vamos pensar assim, como só tem adulto aqui, a gente pode falar de uma coisa mais simbolicamente masturbatória em mim mesmo. Fica aquela coisa, sabe, presa ali onde eu repito, e não mantenho um contato, como se eu ficasse preso numas fantasias que são só minhas e fica ali, naquela coisa simbólica repetitiva. No nível bem do queixo para baixo, é isso que ela está dizendo aí. Essa realidade psicológica que ela traz precisa de um ideal, e ela fala assim, eu sempre tenho que ter objetivos na vida. Eu estou enfrentando uma doença, o meu objetivo é curar essa doença. Depois que eu alcançar o que eu estabilizar, eu vou estabelecer outro ideal. Não é uma esquizofrenia, uma esquizofrenia, não digo assim, uma crise de mania que eu tenho que sair fazendo tudo. Não é isso. Conquistei esse degrau, eu já tenho que ir para o próximo. Conquistei o degrau, eu tenho que ir para o próximo. Eu tenho que ter sempre um ideal na vida para que eu seja um ser psicológico. Para que eu possa estar sempre motivado a fazer a marcha ascensional. A ausência do idealismo mostra esse egotismo, porque se eu não tenho um ideal, é muito provável que eu esteja só pensando em mim, na minha vida, na minha rotina. A libido que quer fazer a lei do progresso acontecer não está se movimentando. Eu não estou criando nada, não tem processo criativo. Eu já passei no concurso, eu paguei minhas contas, ou eu estou com a namorada que eu queria, comprei meu apartamento, estou pagando os boletos, vou ficar aqui. Ou seja, isso não é ter ideal. Isso nem envolve o espírito, porque isso vai acabar, a gente vai morrer, vai acabar. Então, não basta também ter só um ideal. Esse ideal tem que envolver o espiritual, porque é a verdadeira realidade. Então, eu tenho que ter o ideal de fazer um mestrado, porque às vezes as coisas materiais também contribuem para a realização do espiritual.
E isso encaixa nisso, mas sempre reflexionando para satisfazer o espiritual. Isso é muito importante. E isso envolve fazer escolhas, né? Isso envolve se conectar, e sempre nesse movimento. Parou o ócio, a preguiça, né? A falta de ideais é uma patologia da alma. A nostalgia, né? A identificação com a persona, né? Com esses cargos da vida, com essas funções, como se aquilo gerasse uma falsa satisfação, é viver do queixo para baixo. A gente precisa fazer um movimento para que a energia seja completa, espiritualmente completa. E ela tem que circular do queixo para cima e do queixo para baixo. Não pode ser só do queixo para baixo, como ela fala. Do queixo para cima, mantendo os idealismos, diminuindo a posse, os arrebatamentos, que a gente vai entender isso, né? Porque na realidade os complexos, você já viu como que é o animal, né? Ele é instintivo, se você cutuca ele te pega, ele tem esses arrebatamentos, ele tem essa reatividade. Esse arrebatamento a gente pode falar das paixões, das raivas. A política gerou muito isso recentemente, nessas polarizações, né, que não existe mais lado, mas existe a identificação com a sombra, né? O indivíduo fica acreditando que o lado que ele escolheu e a sombra é projetada no outro lado. A Joana fala muito disso. Então, o lado que eu escolhi é o certo, e o outro grupo é onde eu projeto minha sombra. Fica uma projeção, que na realidade só reflete uma cisão minha interna. Essa cisão lá fora, essa briga social lá fora, é uma esquizofrenia da coletividade aqui dentro. É uma clivagem. Como a minha sombra está muito inconsciente, eu preciso me organizar em polos externos para que eu possa destilar essa sombra fora. Não é nada diferente da cena do apedrejamento lá, da adúltera. É aquela mesma coisa. Jesus estava lá, aí fala, Jesus, tu vai pactuar com a prostituição, liberando a meretriz, que nem era meretriz, era uma menina que tinha 2 namorados, ou tu vai, de alguma forma, ser assassino, porque a pena dela é apedrejado. Era uma roubada, colocaram Jesus numa roubada. Como Jesus era sábio, ele sempre era colocado nesses lugares, ele olhou aquilo e viu, está todo mundo projetando a sombra na menina, e quer destruir a sombra interna num discurso literal de morte dessa menina para tentar apaziguar em um arrebatamento de raiva, de ódio, de uma coisa que não é elaborada dentro das próprias pessoas. Aí o que é que ele fez? Ele abaixou, narra Amélia Rodrigues, e foi escrevendo os defeitos de todo mundo que estava ali na areia. Aquele abaixado, ele fincar o dedo na areia, ele foi escrevendo o vício. Aquele ali é adúltero, ladrão. Só que, se ele fizesse isso, chegasse na frente da roda e falasse assim, o que você quer apedrejar ela se você tem 3 mulheres em casa? Por que você que é ladrão, o que você quer jogar pedra nela? Você não tem direito de fazer isso, você também tem que estar aqui. Isso não é caridade. Não é, ele está julgando, aí ele estaria projetando a sombra dele. Aí o que é que ele fez? Ele abaixou e escreveu o defeito em silêncio. Aí as pessoas, o que é que esse homem está fazendo? Aí quando foi olhar, opa, como é que ele sabe? Aí é psicoterapia. Aí o que é que ele, não é assim que o psicólogo faz? Olha o reflexo. Aí mostrou, aí a pessoa, opa, se olhou no espelho, aí assustou, aí teve uma crise. Nossa, eu sou tão pecador quanto essa mulher. Aí desligou a projeção. Aí a Amélia Rodrigues fala, os mais velhos, que tinham mais crimes ético-morais, foram os primeiros a largar as pedras, aí foram saindo. Depois os mais novos, né, que foram compreendendo. Mas ele ficou ali quietinho. Só que ele pegou e deu tipo um tapinha de luva, e quem tinha um defeito sabia. E ele foi na caridade. Jesus é fantástico. Ele fez isso com caridade, sem ele projetar um lado que ele não tinha mais, que é a sombra. Porque se ele apontasse o dedo, é uma projeção. O julgamento é uma projeção. Então ele não é ácido, ele não foi julgador, impulsivo, arrebatado pela raiva da menina estar morrendo. Ele manteve a tranquilidade e ficou ali. E depois ele falou para a menina, vai e olha a tua vida, faz uma reflexão, observa isso para que o mal não volte a te acontecer. E salvou a menina. Mas ele não entrou nem pactuando de um lado nem do outro. Saiu daquilo ali como um filósofo supremo. Então essa realidade
diminui esse nosso lado arrebatado de paixões, de reatividade, de raiva, de polarização de grupos. Quem começa a fazer autoconhecimento, começa a se tornar mais sereno. Reflexiona. Não fica pegando ideia de todo mundo. Não é porque todo mundo está falando, calma aí, o pessoal está com ódio do candidato A e B, isso não me representa. Deixa eu olhar para isso, que conteúdo que tem aqui, né? Que coisas são essas aqui que o inconsciente coletivo está falando? Ou a consciência coletiva está falando? Fora que tem um jogo, né? Tem um cinismo ali em torno que nada é real. E que aquelas coisas ali vão tomando e vão constelando a nossa sombra interior. Então você faz uma reflexão, vou pairar acima disso, e vai saindo daquilo. E vai tomando as tuas decisões. Então tu faz até as tuas escolhas, mas não a partir da sombra. Eu vou votar em fulano tal, eu vou me candidatar a tal coisa, eu vou fazer uma escolha a partir de uma sombra de ódio porque eu não gosto do outro grupo. A escolha não é essa. É uma escolha lúcida, a partir de um lugar de amor, como fez Jesus. Ele não levantou na roda e atuou a partir da sombra comportamentalmente, apontando o dedo. Ele atuou a partir de outro lugar, de um lugar de amor, de um lugar de acolhimento. Ele foi mãe e pai ali. Né? Ele acolheu, mas sem passar a mão, sem ser sentimentaloide, né? Sem ser inconsciente, sem ser agressivo. Ele simplesmente resolveu a partir de uma lógica de amor. E é essa a proposta. E isso acontece quando a gente começa a viver do queixo para cima. Isso é bem importante. Então, mantendo o idealismo, diminuindo a posse, porque a posse ela vai falar de uma energia também que está acontecendo, está tentando acontecer, isso vai gerar sintoma. Quando eu injeto muita libido, muita energia espiritual nas coisas materiais, eu me aprisiono num processo de catarse compulsivo que comprei essa coisa, adquiri o que eu quero. A satisfação caiu, aí eu vou e compro de novo, que é uma libido que está tentando acontecer. Lembra da roda? Aí eu pego as coisas materiais como símbolo de posse. A libido é injetada naquilo, a energia espiritual é injetada, mas como não é o lugar definitivo, ela satisfica como uma comida. Comi, já não dá mais, tem que comer de novo. Compro, quebrou, o carro já perdeu a graça, o relógio perdeu a graça, a viagem, o livro e fica. Então, quando eu injeto muita energia na posse, eu fico inconsciente da minha realidade que está tentando acontecer, fico compulsivo, porque as coisas materiais elas não satisfazem, e gera um endurecimento afetivo. Ainda mais se eu tenho tudo isso que eu quero conquistar. Mas, ao mesmo tempo, quando não gera essa dureza afetiva, pode ser também que quando eu perca, ou há uma perda do objeto, eu acesse também a minha perda interna, quebrando junto com o objeto. Então eu fico mal porque perdi coisas. Só que aquilo ali também é uma conexão com o objeto de um espaço psíquico em mim que ainda está doendo, e aquilo não é visto, e está sendo injetado na matéria, então isso me aliena. Então essa posse ela é perigosa. Ela é perigosa. Eu tenho que fazer a medida certa. A medida certa. Então eu não posso ter coisas caras. Depende, você precisa disso? Depende. Não é? Eu trabalho com computador, tenho que estar em reuniões e tem um fone chinês de R$10 que estraga todos os computadores e um fone custa 1.000. Mas isso é o meu instrumento de trabalho, é necessário. Você precisa disso? Então compra. Você pode? É real para você? Pode, então compra. Que é real. Você precisa daquilo. Você está tendo é real aquilo. Né? O Divaldo conta uma história, né, a respeito dessa. Ele foi numa reunião mediúnica na França. E quando ele chegou nessa reunião, eu acho que era na França, era em outro país, não lembro exatamente. Eu ouvi ele contar essa história. E chegou uma mulher muito bem vestida, cheia de joias. Né? Aí ele começou a julgar a mulher, dizendo a ele: nossa, que mulher vaidosa, vem para uma reunião mediúnica desse jeito, com joia caríssima dos pés à cabeça, e toda cheia de pulseira, com anel de diamante assim, que dava para ver de longe. E ela estava pronta, porque ela ia com um compromisso depois. Aí a Joana apareceu para ele: não, calma aí, você não fica julgando ela, você não conhece ela. Aí ela falou: você sabe a história desse anel aí, que ela está na mão? Né, esse anel que está no dedo dela? Aí ela foi contar: esse anel era uma pedra que estava encravada na montanha. E veio um homem, um minerador, tirou aquele diamante bruto de dentro da pedra, vendeu e sustentou a família. Aí entregou para o atravessador,
que tirou o barro, limpou, vendeu e sustentou a família. E entregou para o homem que ia lapidar, tirou, lapidou a pedra e tal, vendeu para a loja, até chegar na loja, e sustentou a família. E depois, na loja, apareceu ela e comprou o anel. Se não fosse ela, todas as pessoas aí não estariam comendo. O ciclo da vida tem uma necessidade. E, além do mais, tem uma outra realidade aí. Ela era casada com um homem riquíssimo, e ela precisava organizar o casamento dela. E o homem era riquíssimo, um cara milionário, recebia gente na casa dele o tempo inteiro, pessoas importantes do mundo inteiro, falou, você vai para o centro, mas tal hora você precisa estar aqui para receber as personalidades, que é o meu trabalho. Eu preciso estar aqui, é a minha realidade, eu preciso dar conta. Eu não vou amaldiçoar o dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho que usar bem o dinheiro, tá? Para fazer esse dinheiro acontecer e ficar vigilante, para que isso não me tome numa doença psicológica. Então ela já ia para a mediúnica para organizar o casamento dela, ela já ia arrumada, era a realidade dela, ela vivia naquele contexto de pessoa. Então, ela não se relacionava com o mundo a partir desse lugar de posse, ela não era vaidosa, e era isso que a Joana está dizendo, é porque era a persona do social, ela tinha que manter aquela persona. Ela tinha que... Se eu chego aqui, sem camisa, com os cabelos tudo arrepiados, vocês vão assistir minha palestra? Esse homem é um louco, o que esse homem está falando aqui? Na interna ele, liga aí para o SAMU e leva esse homem daqui. É a persona, é necessário, tem que estar pelo menos com o básico. Para você, é a persona. Agora, se eu fico identificado com essa persona, é outra história. Aí não era o caso dela. Aquela realidade dela exigia aquilo dela. Então, a posse não tomava ela. Na realidade, ela era uma pessoa com tudo que ela tinha, ela era muito simples. Que ela poderia ser uma pessoa muito mais complicada com as finanças que ela tinha. Então, ela sabia muito bem o valor das coisas e tal, e depois o Divaldo até parece que ficou amigo dela, foi visitar ela lá e entendeu a história toda. Então, dentro dessa realidade, a posse, ela tem que se tornar, a vida horizontal, ela precisa ser trabalhada para ela fazer a vida espiritual acontecer, porque é o amor. Então, a vida material precisa ser só uma etapa, ou só uma turbina, para que esse amor atravesse, para o amor acontecer em termos de afeto. Se ele for a meta, a finalidade, aí patologiza. Aí vai dar problema. A minha meta é ter dinheiro e viver com um conforto tal que talvez nem precise. Ou seja, o espiritual já é segundo plano. Já não é mais. Agora, a minha meta é ter dinheiro para fazer um trabalho social em tal lugar e levar tal coisa e pagar o curso caro que eu preciso, para inclusive depois que eu fizer esse curso, eu vou dar um curso gratuito para as pessoas e eu preciso do dinheiro, porque tudo precisa de dinheiro. Para estar aqui, todo mundo fez uma trajetória, teve que pagar a faculdade, teve que pagar a passagem de avião para eu estar aqui, teve que pagar o hotel, teve que pagar a luz, porque senão o centro não funciona, ou seja, eu tenho que sair de algum lugar. Ou seja, eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu não fizer isso, dá problema. Só que eu preciso fazer o César para fazer Deus interno acontecer. Essa é a realidade, e isso é importante. Os arrebatamentos superando os limites egotistas. Lentamente ascende à escala superior, que é o que a gente estava estudando aqui, na primeira etapa. A escala superior vai se abrindo da energia. Tornando-se humanitarista, ou seja, aqui você já está falando de um amor sociocêntrico. É um amor no qual eu não sou mais o centro das coisas, eu sou um canal do processo, que a energia divina me atravessa e eu impregno a vida a partir da energia que me atravessa, que me impregna também. Então, se o amor me atravessa, me garante saúde, me garante paz, me garante plenitude, e eu faço isso às mancheias, o cano se beneficia com a água pura que lhe atravessa e mata a sede lá na ponta. Então, à medida que eu faço isso, eu entendo a lógica da vida. A lógica não é de reter, é de dividir. A lógica é de conectar, não é de separar. A lógica é de doar, não é de ficar egoicamente trancado nesses processos. Repete. Então, à medida que eu faço esse movimento, eu entro num processo de queixo para cima. E isso faz o amor acontecer. Isso é bem importante. Aí ela fala assim, na sua primeira manifestação, o amor deflui do instinto de posse, do uso do prazer egotista, atravessando por um período de inferioridade. Não obstante, rompendo algemas nas quais se ergastula, vai sofrendo ali, para alterar o conteúdo que exterioriza e vai sublimando. Ou seja, eu preciso passar pela sombra, eu tenho que
gerar diferenciação, ou seja, eu preciso atritar com isso. Eu tenho que ir lá namorar, sofrer, beijar, terminar, pagar conta, viver com prudência, ou seja, eu preciso me arriscar para eu passar por isso, para eu chegar no sublimado. Não tem como ser o Joãozinho do passo certo. Não tem jeito. Fala, não, sou aquele espírita que não tem um amassado na roupa. Não dá para viver assim. Tem que arriscar. Errei, quando errar, pede desculpa, pede perdão e vai trabalhando, mas tem que viver. Não há nada pior na vida do que pessoas mornas, que não sai de cima do muro, que quer sempre agradar e que está sempre nessa lógica. A gente precisa ter uma vida movimentada, quente, no sentido não de ser maníaco, mas no sentido de ter energia de vida. E eu usar as virtudes do Evangelho para ir trabalhando os meus erros, para ir trabalhando também os meus acertos, para que esses acertos também não me tomem um processo de vaidade, inflação. Então a Joana fala isso, que eu preciso romper essas algemas no social, eu preciso me relacionar. É ali que eu vou me reconhecer, é ali que eu vou fazer diferenciação, é ali que eu vou fazer, integrar as minhas funções. É tanto que o espírito começa integrando e acontecendo enquanto o espírito se relacionando com a natureza. Se ele não se relacionasse com a natureza, ele seria um ovo sem gema pela eternidade. Ele precisou atritar com a natureza para ele poder acontecer, porque estava tudo dormindo lá. E essa lógica continua até o processo crístico terminar, ou começar na realidade. Porque eu preciso, depois que eu atritei com a natureza, eu preciso atritar com a humanidade, para que eu possa me tornar esse Cristo interno. Para gerar essa diferenciação. Então, à medida que ela vai trabalhando esse processo de desenvolvimento, o indivíduo vai superando o primarismo. No início, né, ela vai dizendo que esse processo ele vai se desenvolvendo com características bem sombrias, e na sua expressão de primarismo, o indivíduo é toda uma sensação impetuosa, na qual a satisfação dos instintos torna-se uma meta a alcançar. O indivíduo vai ficando ali como se aquela fosse a meta. Aí permanecendo o tempo que corresponde à conquista da lucidez, ao despertar da consciência, que então elege outras expressões de felicidade, mais consentâneas com a paz, o arrependimento, a satisfação, a frustração, o incessante e um tormento. Quando a gente fica nesse nível da posse, do prazer, a gente está trabalhando num nível muito compulsivo, que ele não gera um nível de plenitude, de satisfação de vida psicológica. Então eu posso ter muitos objetos, eu posso ter comido nos melhores restaurantes, ter feito as melhores viagens, eu posso ter realizado todas as minhas fantasias sexuais, mas eu posso não me sentir pleno e satisfeito, porque essa instância da vida, ela não satisfaz esse lado. Ela é compulsiva, ela repete, mas ela sempre deixa um estado de que eu não estou satisfeito. Então ela fala isso, observa a insatisfação. Quanto mais você caminha, se você está satisfeito nas coisas que você está construindo, por mais simples que elas sejam, se você está conquistando uma plenitude, uma calma, uma integração com a vida, é sinal que você está em conexão com a sua alma. Agora, se você está sempre entediado, insatisfeito, irritado, arrebatado, apaixonado, polarizado, né, em grupos, ideias, é porque está no nível do queixo para baixo. Está nesse tormento, é atormentante viver assim. Então a gente fica muito cansado fisicamente, a emoção gera uma exaustão física, né? Porque quando você vive essas coisas, você fica exausto fisicamente, mesmo no campo da emoção, e você não fica satisfeito, fica um vazio, é melancólico, é nostálgico, você não tem um lugar na vida, fica uma coisa sombria, fica a partir de um lugar sombrio. À medida que você se conecta com essa realidade, o termômetro é uma satisfação, um sentimento de plenitude, uma felicidade que não é uma empolgação orgulhosa, uma exaltação de eu preciso ter um gozo, a semelhança de uma droga, de uma festa muito empolgante, para que eu me sinta feliz. Não. Eu me sinto feliz no movimento da vida, no fluxo, eu começo a experimentar uma vibração mais serena. Mais serena. E isso vai me trazendo uma estabilidade de vida, na qual vai indicando que o meu trabalho espiritual, o trabalho interior, está acontecendo no caminho certo. Isso não quer dizer viver sem problemas. Não quer dizer viver sem problemas.
mas é como esses problemas me alcançam e a partir de que lugar eu resolvo esses problemas. Que lugar emocional. Isso é muito importante. E isso vai gerando paz. É a chamada paz que a gente quer conquistar. Para que a gente entenda como que funciona esse estado aqui que passa por essa realidade do queixo para baixo, essa realidade do lado escuro da sombra, a gente fala que nós temos uma sombra no inconsciente. Tudo que não está na luz da consciência é a nossa sombra. E essa sombra não necessariamente quer dizer uma coisa negativa, porque lá na sombra também o nosso Cristo interno está lá na sombra querendo se realizar. As nossas virtudes estão lá. Mas a Joana fala do lado escuro da sombra. O lado escuro da sombra é esse lado aqui que ela está falando, que é o instinto, que é o automatismo, que é essa vida sem reflexão, que é viver do queixo para baixo, que é viver a partir de uma consciência de sono, interagindo com a vida, deixando a vida me levar. Ela fala que esse é o lado escuro da sombra. Esse lado precisa ser superado. Ele é arrebatador, ele é hipnótico, ele é obsessivo no sentido psicológico e gera obsessão no sentido espiritual. Ele gera perda de livre-arbítrio, gera inconsciência, gera dor, gera sofrimento. Mas é como ela fala, né? Nesse estado aqui, o mal é um mal que faz bem. Né? A dor é um mal que faz bem, ela fala assim, porque acorda. Né? Então, essa dor é esse mal que faz bem. E nessa lógica aqui, o indivíduo progride muito à custa de dor. E não precisa, ela está falando isso, não precisa andar na vida como se estivesse carregando uma cruz. Tu não precisa fazer a mudança somente quando a mudança vier na base do martelo e da pancada. Tu pode fazer essa mudança por ti mesmo, por tua escolha, e experimentando essa plenitude por felicidade antes que a dor chegue. Tu pode até evitar isso. E vai ser tão bom que tudo que tu pedir, ela fala, tudo que tu pedir na prece vai ser te dado. Tudo que você pedir. Ela tem um livro dela que ela fala assim, não seja tímido. Tu é filho de Deus, Ele quer que você se torne Jesus. Quando tu for pedir, pede que Ele vai te dar. Mas não é pedir a sombra horizontal. É pedir a paz interna, é pedir aquela realidade. Ela fala, pede, tu tem essa força, pede. Pedi, obtereis, batei e se vos abrirá. Vai lá, pede que tu vai ver, faz essa experiência. Só que esse pedir é pedir também para a nossa alma. É pedir para dentro. Ela fala, vocês ainda são muito tímidos, né? Quase uma criança que acha que tem que viver naquele sofrimento. Ela fala isso para a gente na obra. E não precisa, sai desse lugar infantil, vai lá, abre, tu é um Deus, assume esse lugar. Vai lá, ama, faz isso acontecer. Mas ela não fala de um lugar inflado, ela fala de um lugar realizado. De alguém que percorreu um caminho. Ela não fala de alguém bonzinho, ou de alguém mauzinho. Ela fala de um lugar de plenitude. Como Jesus, né, a partir daquele lugar ali, de uma integração de consciência. E ela vai explicar, para que tu possas fazer isso, né, isso a psicologia trabalha, é importante entender uma segunda lei. A gente trabalhou uma lei que é talvez uma das leis mais importantes, que é a lei do progresso. A gente entendeu que o amor é uma energia que quer acontecer e ela vai mobilizar, e eu preciso dar recursos simbólicos a partir da minha vida para essa energia acontecer. Um espaço simbólico ideal para isso, religião, é viver essa espiritualidade, né, com uma lucidez que o Espiritismo proporciona, rompendo com as neuroses das religiões ancestrais, trazendo um modelo novo para que você faça esse amor acontecer, entendendo que esse amor vai acontecer não deitado numa rede. É necessário que você passe por um processo de esforço, dedicação a você mesmo e à sua vida, e isso vai gerar alterações emocionais. Você vai passar pelo patológico, você vai errar, você vai cometer erros, mas é justamente nesse caminho que você vai se encontrar. É tanto que tem a parábola do filho pródigo. Né? O filho que saiu e cometeu os erros, ele ficou consciente muito mais rápido do que o filho que ficou em casa. É ou não é? Ele sai, gasta tudo, come com os porcos, volta todo abatido, com um complexo de inferioridade, e quando ele volta, aí o pai começa a tirar ele, dá a capa, dá o anel, dá a sandália, dá apoio, fala, agora tu é um igual, tu está consciente, tu conhece tuas compulsões, tu sabe que se tu se entregar a essa proposta que tu me fez inicialmente, agora tu é um sábio, tu sabe que agora tu precisa viver na medida certa, e eu te recebo. E essa voz interna é a nossa voz recebendo os nossos vícios. Nós precisamos tratar a nossa alma a partir do lugar desse Senhor.
quando a gente errar? Com auto-amor, com autocompreensão, com autoaceitação, entendendo, nos perdoando, nos amando dentro da nossa realidade sombria que nós somos. À medida que eu faço esse auto-amor, eu posso amar o próximo. Está lá no Evangelho. É amar o próximo à medida que eu me amo. E eu só vou compreender isso fazendo esse processo de autoconhecimento. E à medida que eu faço essa realidade, aí a Joana fala assim, ó, só que tem um desafio aí, que ele é ao mesmo tempo que ele tem duas imagens, dois atributos. Né? Ele é um atributo, que é esse atributo de fazer ilhas de consciência, como se eu tivesse muitas personalidades dentro de mim. E eu posso criar personalidades boas dentro de mim, vamos dizer assim, adaptadas, que vão me gerar bem-estar e plenitude, ou eu posso gerar núcleos de consciência, ou energias, ou personalidades, ou formas de pensamento dentro de mim que vão me fazer sofrer. Aí a gente vai para uma segunda lei de configuração da psique ou de organização da psique. A gente já viu a lei do progresso, e a gente vai ver como o material psicológico se organiza, que são os complexos espirituais. Ou que André Luiz também gosta de chamar das formas de pensamento. Né? Ou que na psicologia a gente chama de complexos psicológicos. Na psicologia analítica. A Ivone Pereira traz esse termo, complexos espirituais. Né? Ela traz isso na obra dela. E é bem interessante essa proposta. O que são os complexos? Né? O que é um complexo? Imagina um núcleo de energia, né? Um núcleo de energia afetiva, né? Cuja a energia que forma, como se fosse um planeta, é o afeto ali. Eu tenho uma grande concentração de afeto, sentimento, aquela energia de vida. E a psique se organiza a partir desses núcleos, como se fossem várias ilhas dentro de nós. O ego, o eu, ou essa personalidade, o Daniel que conversa com vocês, e o nome que vocês carregam, que representa o eu, é um complexo. Ele é um complexo. É tanto que na psicologia analítica a gente chama de complexo do eu. E esse núcleo de energia está no centro da consciência. É como se, eu gosto muito de usar esse exemplo, assim, é como se essa sala fosse a psique, uma alma. Eu fosse, aqui o Daniel, o eu, o complexo do eu, o centro da consciência. E cada um de vocês fossem os meus complexos que estão no meu inconsciente, aí sentado no salão. Ou seja, cada um de vocês foi um conjunto de experiências de encarnações minhas, sendo a sala a alma, e eu sou o complexo que se relaciona com cada um desses personagens aqui. Agora você veja, olha a quantidade de coisa que eu tenho, de energia espiritual que eu tenho, em relação à energia consciencial. Olha a diferença. É muita gente para eu dar conta, é muita voz na cabeça. É ou não é? Esse ego precisa ele precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque qual é a meta espiritual? Na realidade, o movimento qual é o movimento da pessoa inconsciente? Algum de vocês vai levantar dessa cadeira e vai vir me perturbar aqui na minha vida consciente. Ou vai vir uma pessoa triste, uma pessoa irritada, e ela vai montar nas minhas costas e eu vou ter que ficar carregando ela assim. É o complexo. Ele vai me aprisionar. Ou seja, enquanto vocês estão aí quietinhos e eu estou aqui, eu tenho os complexos, eu tenho vocês. Vocês estão aí na minha retaguarda e eu tenho vocês. Quando alguém sai daí e monta nas minhas costas para me fazer sofrer, agora alguém daí me tem. Inverte a relação. Aí vira doença. Aí fica uma coisa patológica. Qual é a ideia? A Joana fala, antes que isso aconteça, vai lá. E já vai dando conta de quem está dando trabalho lá. Porque, na realidade, as pessoas que estão dando trabalho, elas vão fazer mais barulho. Então, tu fica esperto, ouve isso e vai lá para você tentar resolver esse problema. Faz sentido isso? Não é uma postura muito mais ativa? De ficar assim, eu sou vítima do mundo, Deus acabou comigo, né? Ninguém olha para mim, ninguém me ama, mas ao mesmo tempo não dá amor para ninguém, quer ser amado. Então eu fico nesse lugar. Aí a alma começa a encher, vocês começam a levantar e encher o palco. Vai dar palestra? Não vai. Vai ficar perturbado, é um monte de vozes aqui funcionando. Aí o que é que ela fala? Fica de olho, porque vão se movimentar personalidades na tua alma. Elas vão começar a se movimentar.
Essas que estão se movimentando, está com mais energia, é a bola da vez. Por que isso é importante? Por que eu estou falando isso? Porque senão a gente espírita vai gerar um processo de auto-obsessão de eu vou lá e vou resolver todo o salão de uma vez e quero acabar isso. Não é a gente que decide isso. Quem decide é a alma. A alma é um sistema imunológico que se autorregula. E ela sabe quem dos personagens que está no salão que está precisando ser atendido no momento. Ou que está precisando se relacionar. Ela sabe disso. Então, como a alma sabe, é ela que regula o processo. Então, eu espero ela trazer. E a cada personalidade que a alma traz, eu vou tratando ela. E vou fazendo o meu processo de desenvolvimento espiritual. Faz sentido isso para vocês? Então, se agora está aparecendo para mim uma depressão, qual a imagem que essa depressão tem para mim? Alguém se levantou e me tomou. Então, eu vou começar a trabalhar. Quais são as fantasias que eu tenho em relação à minha depressão, à minha ansiedade, a minha esquizofrenia, ou o problema que eu estou? Quais são as imagens que me visitam? A gente vai ver a importância da imagem. O André Luiz fala isso. Então, eu vou começar a ouvir quais são as vozes. O que esse personagem está dizendo para mim? Está dizendo que, geralmente, quais são as vozes mais comuns, os sintomas mais comuns do processo depressivo? Eu não sou nada, tudo que eu fizer vai dar errado. Olha lá, tem uma voz lá. Né? A vida acabou para mim, acho que eu estou pensando até, eu não queria nem estar me viver, queria só dormir, que é uma forma também de suicidar, de negar a vida. Eu vou só dormir o tempo inteiro, né? Eu não dou conta, eu não consigo. Tem uma voz falando aqui, essa fala. Só que ele está tão montado nas costas da gente, que quando esse negócio monta nas costas, a gente acha que o complexo e a gente é a mesma coisa. Então, a fala da gente, na realidade, é quase um porta-voz desse problema. É como se você levantasse daí, patológico, ficasse falando no meu ouvido e eu acho que todas as ideias são minhas. Só que isso é interno, é um personagem interno. Então, eu sento para ir na terapia, eu tenho um discurso, eu me queixo, eu reclamo, eu não dou conta, eu tenho medo. E tem alguém falando ali e eu só dou voz àquilo. O complexo é essa voz, ele é o sintoma, minha perna está doendo, eu acordei, nossa, eu tenho fibromialgia, está tudo doendo. Isso é o complexo. O complexo está aí, ele está no sintoma. Eu preciso buscar esse fio para eu entender o que está acontecendo no nível da energia. Eu preciso olhar esse processo, puxar a partir dessa realidade, para eu entrar em contato com esse núcleo afetivo que ele tem características. E ele é automático. Porque a característica da lei que rege o inconsciente é o automatismo. Então, alguém levanta aí e vem aqui, não é o ego que controla, o eu que controla isso. É a alma que controla. Então, é automático. Isso vai sair de lá e vai me pegar. É a minha sombra. É o ladrão que entra. É a fantasia que eu tenho de morte. É o prédio que vai cair. Tem alguma coisa ali. Todas essas imagens que me visitam falam de mim mesmo. É o sonho que se me apresenta, no qual tem um ladrão invadindo minha casa, no qual eu estava conversando com minha irmã e minha irmã estava pulando de um prédio. E sempre essas fantasias sombrias falam do meu íntimo. Não é, a gente tem uma tendência defensiva a projetar isso numa realidade. Nossa, eu sonhei que você estava grávida. Será que você vai ficar grávida? A gente leva para o literal, e não é literal. Pode ser que aconteça? Pode ser uma previsão mediúnica. Mas não necessariamente é. Pode ser que tu esteja gestando alguma coisa e aquela pessoa é um símbolo desse processo dentro de você. Você pode estar em gestação de algum projeto, alguma coisa dentro de ti, em termos de energia. E aquilo precisa ser observado. A gente está falando de um movimento energético. Então, à medida que eu vou me relacionando, esse complexo ele tem uma voz, ele tem um cheiro, ele tem um peso, ele tem uma cor. Ele tem um som, né? Ele tem um som, e ele aparece muito pela fala, né? Ele vem muito na fala, na queixa, no julgamento, ele vem muito no, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele sai muito na boca, ele fala, o complexo fala muito. E quando o complexo não fala, ele sai muito na somatização, ele sai no sonho, ele aparece no sonho. Então ele fica assombrado, a obsessão gosta muito dos complexos. Porque à medida que eu vivo a lógica do complexo, eu não estou vivendo a minha personalidade total, eu estou vivendo um pedacinho só da minha personalidade que está aqui dentro da minha alma.
eu fico identificado com aquilo, ou seja, eu acho que a minha alma é o meu personagem interno, e não é. E à medida que ele fala, ele vai tomando conta da minha personalidade e vai me deixando empobrecido. Vai me deixando empobrecido, porque eu, em vez de ter toda essa riqueza que eu vou me relacionar, fico me relacionando com uma personalidade só e fico extremamente empobrecido. À medida que eu vou fazendo o autoconhecimento, então eu vou lidando com esses complexos. Por exemplo, na mediunidade, você quer saber o tom, o tema, a energia que você carrega dos seus complexos, vê o tipo de espírito que você incorpora. Os espíritos que você incorpora na reunião mediúnica são reflexos dos seus complexos, porque para incorporar tem que ter afinidade. Então, se eu estou incorporar, se eu faço o transe, vamos dizer assim, né, o termo certo, é o transe mediúnico. Se eu incorporo ou faço o transe mediúnico de espíritos depressivos, é porque possivelmente eu incubo uma depressão dentro de mim, e que eu estou curando no trabalho da mediunidade. Se os espíritos são raivosos, são suicidas, são agressivos, é porque o meu compromisso passa por esse núcleo afetivo. Eu preciso me conectar. E o que é o exercício da mediunidade? É o exercício do amor e um processo de autocura. Quanto mais eu me dedico àquilo, mais eu vou desvitalizando quem está dando trabalho dentro de mim, para que aquela realidade aconteça. À medida que eu vou fazendo isso, eu encontro essa realidade dentro de padrões muito desadaptados. Mas à medida que eu vou interagindo, o que era agressividade vira assertividade. O que era sexualidade vira conexão e afeto. O que era raiva, ódio e egoísmo vai virando amor. Porque eu vou interagindo. Só que você perceba que existe um movimento, que para que eu trate uma personalidade que sai e vem me visitar no nível da minha consciência egóica, eu preciso me relacionar com ela a partir da lógica do Evangelho. Eu preciso lidar com essa personalidade sem julgamento, sem culpa, sem masoquismo, com aceitação, com amor, e eu preciso conversar com ela a partir desse lugar. Então, quando eu vejo que tem alguém dentro de mim que surge como uma criança ferida, abandonada, egoísta, presa em relações perturbadoras, eu preciso dar amor para essa realidade. O que é a doença? A Joana explica muito bem isso. Imagina que aqui, nesse espírito que está aqui, né, que é essa sala, eu sou o ego e vocês são os complexos. E a sala é a alma. E existem encarnações bem-sucedidas e encarnações mal-sucedidas dentro dessa realidade. E as que são mal-sucedidas estão no lado escuro da sombra e que vão precisar ser integradas, elas vão precisar ser acolhidas. E geralmente esses lados são feridas de amor, são feridas emocionais, que foi torturada, maltratada, abandonada, que errou, que ficou no umbral sendo torturado, que foi obsidiado, que ficou compulsivo na droga, que foi abandonado pela família, que abandonou, que mentiu, que traiu, que foi egoísta e que sofreu as consequências desse processo. Ou seja, é o filho pródigo. Aí o filho pródigo vem e vem aqui. A partir de que lugar que eu vou receber o filho pródigo? Da fala do Senhor. Meu filho, ainda bem que tu voltaste. Então eu vou ter um acolhimento com esse processo. Ou seja, só que isso é muito mais profundo do que eu fazer catarse nos processos personistas, de ficar incorporando personalidades e curando. Porque eu faço consciência. Eu amplio a consciência. É como se a luz da minha consciência, imagina que eu liguei essa lâmpada e a luz vai só até aqui, essa primeira fileira. E o resto está tudo na escuridão do inconsciente. Quando eu trago você para cá, ou eu trago essa segunda fileira para cá, é como se eu fosse aí e colocasse uma lâmpada aí e ligasse agora essa e essa. Então a minha consciência cresceu. Eu faço consciência. Então eu saio desses arrebatamentos, dessa fase de catarse, de ficar fazendo catarse. Como se eu estivesse só lá na mesa mediúnica, às vezes incorporando sem refletir sobre aquilo. Porque até o Allan Kardec fala isso. A reunião de desobsessão, ela também é uma reunião de reflexão para os médiuns.
Ela é uma reunião de educação para que o médium reflita a fala do espírito que está atrasado. Que nós somos atrasados também, mas que ele está num estado de sofrimento. Então é também um processo psicoterápico para que eu possa refletir de autoanálise a reunião mediúnica. À medida que eu faço esse processo, eu tenho uma fala com essa subpersonalidade. Eu vou conversar com ela a partir de um lugar de amor. Então, quando eu desenho, quais são os meus projetos no centro, quais são os espíritos que eu estou incorporando, quais são, a partir de que lugar que são as minhas piadas, né? O que é que eu assisto, quais são os livros que eu leio, como é que está o meu relacionamento. Eu vou investigar a minha vida, eu vou fazer um inventário da minha vida. E à medida que eu vou olhando a minha vida, né, como é que foi a minha infância, como é que foram os meus projetos, como é que foi a minha realidade, onde é que eu estou, porque eu escolhi essa profissão, eu vou inventariando a minha vida e vou vendo o que está com mais volume de energia para que eu possa trabalhar. Na parábola do filho pródigo, a libido está toda no filho, que sai. A história vai indo para lá, não é? Ele vai gastar essa libido lá fora. Quando ele volta, aí aparecem os outros personagens. E na vida íntima, psicológica, é assim. Tem uma bola da vez. Ou às vezes é mais de uma. E eu preciso trabalhar uma série de processos internos para que essa cura possa acontecer. E é claro que, à medida que eu me relaciono com isso, o Espiritismo dá as técnicas para que isso aconteça. A visualização, a prece, o passe, a água fluidificada, mas em um outro nível mais consciente. Não é só ir lá tomar passe e ficar naquela dinâmica automática. Aquele passe ele vai surtir efeito, a água fluidificada, desde que haja reflexão sobre a sombra. Ele vai até surtir o efeito em algum nível de acalmar, mas quanto mais eu faço consciência, mais eu faço uma caminhada ascensional. Mais eu vou para um lugar de uma consciência superior. E isso é muito importante. Quando eu faço esse processo, eu entendo que os complexos são ponderáveis, que é isso que eu acabei de falar, que eles têm as dimensões. O André Luiz fala isso na obra Evolução em Dois Mundos, que a forma pensamento, ela tem um peso, uma cor, é tanto que a gente fala, como é que é a sua depressão? Me fala, se você pudesse, imagina que eu te dei uma palheta de cores, igual um pintor, e você quer pintar a sua depressão aqui no quadro, como é que você pintaria? Aí algumas pessoas, aí chega lá uma pessoa e fala assim, não, eu vejo um dia chuvoso, nublado, geralmente é cor escura, olha lá, a cor está lá, é ponderável, está lá, o complexo tem uma cor, ele está projetado no desenho, está lá, tem uma cor, tem uma energia. Tem desenhos que as pessoas fazem, que eles ficam com tanta energia, que às vezes é da sombra, não é um fluxo que sai de energia, que quando você está ali no processo interagindo com a pessoa, você passa mal e sente com ela. Quase como se fosse uma sensação de um espírito que encosta no médium e você tem aquela sensação desagradável. Já teve pacientes que fizeram desenhos que eu sentia um enjoo, sentia toda aquela energia que na hora constela na sala ali, quando você está trabalhando. É uma energia tão intensa, você olha para o desenho, você tem parece que dá um desconcerto cerebral, de tão forte que é o desenho, de tão forte que é o acesso. Então a energia ela faz um percurso e você materializa, ou seja, é ponderável. Ou seja, eu posso medir, pesar, tocar. A energia psíquica acontece isso. E o complexo é essa realidade. Então eu posso interagir, já que ele tem uma voz, um som, ele tem uma fala, eu também posso, na condição de ego, que também sou um complexo, me relacionar e separar. Eu vou separar para começar a tratar, para me separar desse processo. Isso é bem importante. Aí ela coloca assim, é assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula de pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem. Lembra que eu falei, o sentimento como núcleo. Então, o complexo que mobiliza ele é o sentimento, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico. Olha como é que ele vai falando, olha a matéria. Tanto que a gente fala assim, tem pessoas que falam, a minha depressão ela é mais chumbo, ela é mais plúmbia,
ela é pesada e tem uma depressão mais ácida, mais ansiosa, né? Uma depressão mais para o maníaco, ou seja, parece uma substância. Ela é, que gosto que tu daria para a tua depressão? Ela parece mais amarga, mais azeda, você vai sentir na energia. Usa a sinestesia que tu vai acessar o teu conflito. Como é que é a tua ansiedade? Ela parece o quê? É como se, usa sempre o como se. Ah, Daniel, eu sinto uma enxaqueca, que eu já tomei todos os remédios e não sei como resolvo. Essa tua enxaqueca é como se fosse o quê? Ah, parece duas mãos apertando, é como se fosse duas mãos apertando minha cabeça. Aí é o complexo. Ah, mas essas duas mãos que tu vê, é uma mão masculina ou feminina? Aí vai abordando a imagem, vai ampliando e vai conversando. Vai formando. São duas pessoas, é uma pessoa. Quando a pessoa traz isso, você acessa um lado, ou seja, tem um lado da pessoa que ela se tortura. Ela mesma causa aquilo nela. Né? Tem um lado da pessoa, aí você vai ver a vida da pessoa, ela está em trabalhos estafantes, ela não se perdoa, ela não se ama, ela se castiga com horas e horas de estudo interminável, ficando sem comer, se machucando na academia. Ela não tem maternagem com ela. Então você vai ver que a pessoa é um torturador, mas ela não é um torturador com o outro, ela é uma torturador com ela mesma. A lógica da tortura que ela sente, os efeitos, é com ela mesma. Então eu tenho essa dimensão. Geralmente essas personalidades, ela é projetada no mundo, eu acho que o mundo está fazendo aquilo comigo, eu faço isso comigo, a partir dessa lógica, né? Ou eu me defendo da imagem projetando no mundo essa realidade, ou eu atuo a partir dessa lógica, me tratando também dentro dessa realidade, ou eu me identifico também com esse torturador e torturo os outros. São 3 movimentos básicos assim. Então, ou eu me defendo projetando, achando que aquilo não é meu, que já é uma defesa, eu me trato a partir dessa lógica do complexo, causando mal a mim mesmo em uma série de níveis, ou me identifico com esse complexo e trato as pessoas a partir dessa lógica do complexo. Então eu passo a atuar na vida a partir de uma sombra. Os meus atos são sempre a partir, a decisão é no nível da sombra. Então ela fala assim, que é ácido ou balsâmico, é doce ou amargo, é alimentício ou esgotante, é vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento, que o tipifica e configura, nomeável, a falta de terminologia equivalente, como raio da emoção ou raio do desejo. Ou seja, lembra da função finalista da energia, da função final. É um desejo. O desejo é isso, é uma flecha que quer alcançar um alvo. É o desejo, quer alcançar um alvo. Então ela fala que isso é muito importante, que é um raio de emoção, um raio do desejo que quer cair em algum lugar, ele quer acontecer. E eu preciso aprender a manobrar isso aí. Força essa que lhe opera a diferenciação de massa e trajeto, impacto e estrutura. Aí ele já vai entrar lá falando da matéria mental, que não é o caso aqui nosso, que é bem mais complexo isso. Mas o que ela está dizendo? Como eu tenho dentro de mim, nós temos dentro da psique forças vivas, personalidades múltiplas, que precisam ser acolhidas, integradas ao nível da consciência, e que nós estamos fazendo isso a todo tempo, de maneira inconsciente, fazendo mestrado, estudando para uma prova, trabalhando mediunicamente, só que sem reflexão. Isso gera uma instabilidade. Porque a maioria dos complexos que vão ali se manifestando, das energias que vão se manifestando, eles geram processos criativos, que é o quê? O meu trabalho, o meu relacionamento, o desejo de ter filho, o desejo de ser psicólogo, de ser médico, de ser professor, é um complexo que está ali, é uma voz que está ali. O desejo de ser espírita, de fazer palestra, de fazer os trabalhos, está ali, os complexos estão se manifestando, mas são complexos de natureza positiva e de maneira criativa. Eles estão lá. Só que, de repente, aparece um complexo do lado escuro da sombra. E o que a gente tende a fazer? Agora eu vou montar uma estratégia defensiva para que eu não me relacione com esse complexo. Ou eu vou beber muito, eu vou comer muito, eu vou cair em depressão, ou eu vou ter vários relacionamentos, ou eu vou me separar da minha esposa, ou eu não vou ter filho, ou vou ter filho demais, ou eu vou querer muito dinheiro, ou eu vou me abandonar, não vou ter dinheiro nenhum. Isso é o complexo. Só que ele está desadaptado, ele está em outra realidade. Ou seja, tudo que você está criando na sua vida como processo criativo
no nível adaptado da vida, pagando conta, vivendo a vida horizontal e fazendo em termos de espiritualidade, são os complexos que estão aí se movimentando. Só que eles são complexos adaptativos, adaptados. Eles te proporcionam essa energia para você viver tranquilo. Só que, de repente, surge a ovelha negra. E esses complexos é que precisam da identificação do ego, do eu, desse eu que está aqui, com os valores do Evangelho, para que eu possa, a partir do Evangelho, cuidar desses complexos, que são núcleos de energia, que vão se desvitalizar ou que vão subir para um nível energético superior, mais espiritual. Faz sentido isso para vocês ou não? Então, isso vai gerar uma realidade de transformação. É o transformismo, as metamorfoses. São as metamorfoses que vão acontecendo ao longo da nossa jornada. Dentro dessa lógica, deixa eu ver como é que está esse slide aqui. Eu entendo o que então, os atributos do complexo. É como se eu falo, Daniel, o complexo é ruim ou é bom? Ele não é ruim e nem é bom. É um atributo, é uma forma de organizar a energia. Agora, ele pode ser desadaptado ou pode ser muito adaptado, né? Quanto mais amoroso, mais na energia do amor, mais adaptado ele vai ser. Quanto mais distante, mais apregado, atarrachado às estruturas do nível do inconsciente coletivo, do instinto, que é o lado escuro da sombra, no conceito de Joana, mais desadaptado ele vai ficar. Então, ele vai trazer sofrimento psicológico que ele precisa ser superado em algum nível. Mas, à medida que o ego tem estrutura, ele consegue superar essa realidade e caminhar. Então, ele é um núcleo afetivo, como a gente está estudando agora, né, olhando. Ele é automático, porque o ego não escolhe esse processo, né? Ele se constela pelos mecanismos de associação da vida. Imaginemos aqui, estou vibrando aqui no vermelho, né, no vermelho, estou vibrando. Na energia, estou de camisa vermelha aqui. E eu sou o complexo do eu. Só que o complexo do eu, ele atua através de uma lógica, não só o complexo, mas a maioria dos complexos, através da lei de atração e repulsão. Então, se eu estou aqui vestido nessa energia do vermelho, na condição de um complexo, e esse complexo ele atua a partir da energia de atração e repulsão, o que é que ele vai atrair do inconsciente que está no salão? Alguém também que está de vermelho. Não interessa se é um homem ou uma mulher, pode ter uma cadeira vermelha, ele vai puxar. Aí, de repente, eu olho a cadeira e essa cadeira ativa alguma coisa em mim, porque a cadeira é vermelha e eu estou vibrando no vermelho. Entendeu a ideia? É associativa. Ela não é causal, né? Não é A gerou B. Eu sou vermelho porque juntei a cor tal com a cor tal e agora estou vermelho. Eu estou vibrando nisso e eu vou atrair tudo que está nessa vibração. O complexo é assim. Então, por exemplo, se eu estou, de alguma forma, vibrando num processo de agressividade, eu vou para o trânsito, eu encontro pessoas agressivas, o meu chefe vai ser agressivo, alguém vai me tratar ou como um ratinho, porque o oposto também ocorre, né, com medo e tal, e eu vou ser agressivo com minha esposa, com meus filhos, e a vida vai trazer a agressividade para mim de volta. Aí eu vou ser preso, aí na prisão eu vou ser agredido, o delegado vai me agredir, eu vou atrair esse tema, é o meu tema. Então, a Joana fala isso, aprende a ler a energia da vida, porque o que tu atrai para ti é teu, é do mundo simbólico. Toda a tua estrutura, se tu bater o carro 10 vezes, olha o que a vida está te empurrando, está na matéria, né? Chegou na matéria. Tem alguma coisa aí que precisa acontecer. É tanto que a gente tem aquelas neuroses, né, que fala assim, nossa, será que eu fechei a porta? Será que eu deixei o ferro ligado? Isso é o complexo. É o complexo. Nossa, eu acordei hoje de manhã com uma música de 1950 na cabeça, sei nem porque eu lembrei. Aí acorda sempre com uma música na cabeça. É o complexo, está constelado. Ou seja, ele tem uma voz. Nossa, do nada você falou uma palavra, eu lembrei do filme que eu vi em tal lugar. É associativo, é o complexo. Só que isso precisa ser cuidado, ser tratado com muito cuidado, né? Então, quando, por exemplo, só rapidamente, vou passar por isso só para a gente começar a entender isso, mas a gente pode abordar isso mais na frente quando a gente for falar do animismo, do personismo e dos níveis de consciência. À medida que o indivíduo interage energeticamente com a vida, o que acontece? Quando alguém chega perto de mim,
ele pode constelar os meus complexos. E a pessoa não necessariamente pode falar nada. Então é aquela pessoa que chega, você capta um diálogo energético perto dela. Tem uma energia ali. É tanto que você olha para a pessoa, nossa, eu acho que eu me apaixonei por aquela pessoa ali. Que pessoa bonita, né? Você fica encantado assim, não sabe por quê. Constelou. E quanto mais hipnótico é, mais inconsciente está o material. Quanto mais ele parece uma sereia cantando, que eu vou lá olhar, e eu estou curioso, não, está cantando, eu tenho que ir lá, aquela curiosidade da criança, né? Do gato, que você tem que ir lá e vai se dar mal, né? Fica meio Epimeteu, aquela coisa meio impulsiva, né? O Epimeteu é esse lado, tem um Prometeu, né? Que é aquele que faz, que pensa antes de fazer. Né? O conceito do nome, né? O Prometeu, é aquele que pensa antes de fazer. O Epimeteu é que age antes de pensar. Então, eles são um par de opostos. É Prometeu e Epimeteu, né? E o complexo deixa a gente Epimeteu. A gente fica assim, né? A gente vai no impulso, né? É tanto que a história de Epimeteu, ele casa com uma mulher que ele se arrepende. Ele se dá mal, porque vai por esse impulso. Ele, não, calma aí, ela é bonita, inteligente, mas deixa eu conhecer. Quero conhecer, porque aí por trás pode ter uma sombra aí. Então você vai lá, você vai se conectando, aí fica mais a dose do Prometeu. Você sente o Epimeteu, mas atua a partir do Prometeu. Você fica ali naquele lugar, você sente o impulso, tem reflexão. O Prometeu é essa capacidade de reflexão, mas também não pode ser só Prometeu, ficar, estou aqui reflexionando, a vida está passando e você está lá pensando na vida. Não dá. Tem que ter a síntese. A síntese. É pensar e agir, pensar e agir. E o complexo não, o complexo só reage. Ele atua. Ele vai a partir desse automatismo, dessa reatividade. Ele vai gerando esse processo. Então, a gente vê muito isso, o psicanalista e o psicólogo junguiano, né, que trabalha muito com o tema da transferência e da contra-transferência. Trabalha muito essa energia aqui. O André Luiz até traz isso aí, ele traz um exemplo disso no livro, em um dos livros dele. Quando o paciente entra em contato com a gente, é como se um pouco da água dele atravessasse e a gente vai tender a atuar a partir da lógica dele. É como se fosse uma energia que nos atravessa e a gente vai tender a ser tragado como uma associação para atuar a partir da lógica do paciente. Então, se eu vou tratar uma mulher que sofre agressão do marido, o que você acha que o psicólogo, na transferência e na contra-transferência, vai tender a fazer com ela? Ser agressivo com ela. Porque é o tema dela. Ele vai ser tragado pelaquela constelação de energias. Então, o complexo dela, que está muito intenso, que ela já está doente, ela já está sendo agredida, quando ela chegar lá, se eu não tiver trabalhado internamente para dar conta, eu vou me identificar com os temas dela. E eu vou começar a tratar ela a partir da lógica do complexo dela. Ou eu vou ficar muito amoroso, piegas, cuidando, compensando aquela relação, ou eu posso não necessariamente bater nela, mas eu posso ser, você está vendo por que você está com esse homem? Eu posso ser um psicólogo agressivo, fazer uma psicologia, uma análise agressiva, sem amor. Eu vou atuar a partir de um lugar agressivo. Por quê? Porque eu estou identificado com o complexo da pessoa. Deu para entender essa lógica aí? Ou seja, eu vou ser tragado para o tema dela e eu vou atuar. É por isso que a pessoa fala, toda vez eu entro numa relação e de repente a pessoa começa a me tratar de tal forma. Ou fica muito compensado para um lado ou muito compensado para o outro. Ou agride demais ou carrega no colo como se fosse uma coisa meio banana. Por quê? Porque esse é o tema da pessoa. Então, a vida é essa interação. O complexo, ele faz esse movimento. Então, o que a pessoa transmite para mim é essa energia que o complexo já está lá forte. E como é forte, vai atravessar. Às vezes a pessoa, esse negócio é tão forte que a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp e você sente a energia. É impressionante. Às vezes é uma pessoa, vamos pegar o que ocorre muito, é uma pessoa que sofreu um abuso sexual. Você olha a foto dela no WhatsApp, você sente uma energia sexual. Sem nem conhecer a pessoa, já está no campo. O pessoal da constelação familiar fala muito disso. Às vezes pode ser que não mobilize em nada, mas se você também tiver aquele conflito, aí que vai piorar mesmo.
Porque você vai ser tragado para essa relação e vai dar problema. E geralmente a gente casa assim, a gente tem filho assim, a gente se relaciona com os pais e a mãe da gente assim, através dessa sombra, que é inconsciente. Então, toda vez que eu estou muito apaixonado, que eu estou muito impulsivo, muito reativo, muito automático, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar. Estou sem reflexão, está tudo muito excessivo, né? Está tudo muito aprisionado, eu preciso olhar. E é uma configuração de energia que organiza, são núcleos, ou seja, vocês estão bem organizadinhos aí no salão. Cada um de vocês é um feixe complexo, parece um DNA, né? Aquela fita de DNA. Os complexos, eles se encadeiam. Se você vai ler o Memórias de um Suicida, eles têm um aparelho lá que lê a história da autoencarnação. Quem lê o livro sabe. Aí conecta na pessoa, o que é aquilo? Está lendo os complexos lá, a experiência. Ou seja, parece um colar de experiências onde eu tenho pérolas ali que estão mais energizadas. E elas tendem a atrair, a fazer uma atração dentro daquele colar de experiência. Ou seja, eu posso ler a psique de maneira causal, eu fui lá, eu vivi na autoencarnação, eu casei, eu fiz o curso, e à medida que eu me relacionei com minha mulher, eu tive filho, ou seja, eu estudei, fiz o curso, passei a causal. Eu estudei, o meu estudo gerou o meu diploma. Mas eu posso também pegar aquela experiência de ter passado na faculdade e ela ser traumática e ela começar a ser também associativa. Então, eu fui fazer uma avaliação de entrevista no emprego novo depois que eu me formei, como se eu estivesse fazendo uma prova, e tive um surto de ansiedade, porque foi traumático. Fica associativo, não é mais causal. Então, começa a atrair, muda. Então, por isso que a pessoa, eu tenho medo d'água, eu tenho medo de um copo d'água, eu tenho medo de um gato, eu tenho medo de um leão, porque é associativo. Então, o medo da cobra vira o medo do dragão, porque é o mesmo tema. Então, tudo que entra na associação vai sendo tragado pela força do complexo. E isso é importante. Então, o complexo ele não é bom e nem ruim, é uma forma de organizar a psique. Ele é um condicionamento, um automatismo. Ele é um núcleo atrator e repulsor de energia, né? Ele vai atrair e repelir energia. Ele é imagético, ele aparece muito nas nossas fantasias, né? Nas imagens. O que é imagem? O que eu entendo por imagem? Tudo é imagem, né, no conceito junguiano. A dor de cabeça, a dor no joelho, a dor nas costas, a depressão, a gastrite, a ansiedade, tudo isso é imagem. Mas a gente tem a imagem mesmo, propriamente dita, que são as fantasias. Vocês já viram que a gente tem um monte de fantasia? Nós temos um monte de fantasia. Então, por exemplo, o Paulo me mandou uma mensagem. Daniel, eu estava assistindo seus vídeos e tal. Você quer vir aqui no Rio para a gente fazer um seminário? Ai, Paulo, prazer e tal, como é que tá? Aí você vai se conectando, vamos combinar, vai ser uma alegria aí e tal. Enquanto eu não conheço o Paulo, aí eu falo, como é que será o Paulo? Né? Como é que será o Paulo lá dentro da realidade dele? Eu vou ter uma fantasia sobre o Paulo. Antes que o Paulo preencha a realidade com a personalidade dele, tudo que eu pensar sobre ele é uma projeção. É uma projeção. Se eu pensar no Paulo, que roupa que você acha que o Paulo usa? Qual é o trabalho dele? Aí você vai fantasiando, e tudo que você fantasiar, você vai começar a acessar alguma coisa sua. É tanto que a gente faz muito isso no consultório. As pessoas, eu estou com muita ansiedade para ir para o meu trabalho e tal. Vou dar um exemplo. Aí a gente pergunta assim, o que você acha que as pessoas do seu trabalho pensam de você? Aí para poder acessar, só que a gente não fala tecnicamente, agora você vai fazer uma projeção. Não é assim. Eu vou fazer uma viagem. O que você acha que vai acontecer nessa viagem quando você entrar no avião? Eu acho que esse avião vai cair, eu vou perder minha mala, eu acho que essa viagem não vai dar certo. Tá aí, ela já começou a acessar. Tem uma sombra. Aí a pessoa fala, toda vez que eu vou viajar, eu tenho medo de perder uma mala. Qual é o tema da pessoa? Essa pessoa sofreu alguma perda. Está projetado na mala. Tem alguma coisa que ela sofreu. O que é a mala para você? O que você acha da mala? Aí você pergunta. Vai perguntando, e você pode fazer isso com você. Não precisa ser psicólogo. Seja seu psicólogo, fazer isso com você. Eu tenho medo de chegar lá, toda vez que eu vou viajar, eu chego 5 horas antes, porque eu tenho medo de perder o avião. Observa isso. O que é que está acontecendo? Chega, continua chegando, vai chegando. E quando você estiver chegando 5 horas antes, vê como é que você se sente. Vê o que aquilo vai causar. Para de se julgar.
Para de querer explicar. Você não vai explicar nada, sente, só sente. Então vai sentindo e vai dando sentimento. O que é que eu estou sentindo? Cheguei 5 horas antes. Nossa, parece que me aliviou a ansiedade. Então, aí você vai olhando, vai observando tudo o que você está sentindo e vai olhando a imagem. E qual é a imagem? Qual é a sua fantasia? A fantasia está lá. Ó. Eu estou saindo de casa, pegando minha mala, pegando o Uber. A imagem está aí. Isso é isso aqui, é o complexo. Essa história que você está contando da sua fantasia de morte, de perda, de abandono, de ansiedade, é o núcleo do teu sentimento que tu precisa acessar. É essa a fala. É essa fala que é importante para você, é esse som, é esse sentimento, é essa imagem do avião, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela tinha muito problema com limpeza. E ela sonha muito com o avião. Aí eu perguntei para ela, o que é o avião para você? É um lugar muito sujo, onde muita gente senta. É uma coisa que eu nem ia pensar. Para mim, beleza, eu sei que é isso, mas eu não ia pensar isso. É outra coisa, é a projeção dela, é o conteúdo dela. Ela fala, eu chego, eu coloco minha bolsa no chão do avião, tem que desinfectar tudo e tal. É verdade, tem que fazer, é descontaminado, mas não é o fim do mundo. O sistema imunológico só surge se eu entrar em contato com vírus, com sujeira, com um monte de coisa para eu poder ter. Ou seja, eu só tenho defesa se eu entrar em contato com a sombra. Agora, o que é que eu faço? Eu faço um mecanismo neurótico de me defender disso. A pessoa prudente, dentro de uma psicologia razoável, sem excesso, tudo bem, não tem problema, vou botar minha bolsa no chão. Quando eu chegar em casa, eu limpo. Eu vou lá e vou limpar, mas não preciso morrer porque eu vou ter que fazer isso. A mala, tudo bem, eu não vou colocar a mala em cima da cama e tal, eu vou chegar sujo. Então eu não vou colocar a mão no olho, não vou colocar a mão na boca, mas eu entrar em contato com a sujeira não vai me matar. Depende, só se for um negócio muito terrível. Mas normalmente não é. E eu vou confiar em Deus que não seja. Não é assim? É um exercício de que isso? De fé. Não é interessante? Aí Jesus falava, tem fé. Eu vou lá naquele centro no Rio de Janeiro, mas será que esse centro foi bem construído? Será que o engenheiro ele não comprou esse diploma? Será que esse negócio não vai cair na minha cabeça? Não é assim? A gente não é assim? Ou seja, a gente tem uma fé natural. Todo mundo sentou aqui e não pensou, nossa, daqui a pouco vai ter um tsunami, que é a praia aqui, vai morrer todo mundo. E se tiver, não vai ser na hora errada. Então eu vou estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e agora eu vou fazer essa leitura, e a partir disso eu vou me arriscar. Eu vou lá. Será que o pessoal lá do GBem vai gostar? Não sei, mas eu vou me arriscar. Se não der certo, depois eu vejo o que eu vou fazer. Aí você faz a prece, pede intuição, orientação, estuda. Eu estou com medo de isso. Se está com medo, então se prepara. Se prepara para tentar diminuir o medo, para que esse medo vire uma prudência. Então você vai trabalhando e vai saindo desse lugar infantil, que o mundo vai te engolir, é o medo da criança. E essa realidade é importante. Então tudo é imagem. Tudo é imagem. Todos os sintomas, medos, sentimentos é imagem. E eu posso me relacionar com essa imagem, inclusive criando imagens. Eu posso criar a imagem. Então você vai lá, nossa, o que você está vendo na imagem? Eu fui no aeroporto e minha mala sumiu. Então cria a imagem de você achando a mala. Acha a mala agora aí, vai, fecha o olho e procura a mala. Aí você vai lá, fecha o olho. Agora abre a mala, o que você está vendo dentro da mala? Nossa, eu estou vendo uma coisa lá que lembra minha mãe e meu pai. Você abre a mala, está lá o teu problema. A imagem, ela adoece e a imagem cura. Então eu posso continuar essa história. Eu posso trabalhar essa imagem, eu posso dar vida, porque tudo sou eu. Tudo é a minha criação. E a gente costuma fazer isso. Quando perdeu a mala, aí o psicólogo fala, quando você abrir a mala, você vai descobrir o que é que você perdeu. Aí já a pessoa abre e vê ela com 3 anos de idade, que a mãe não amamentou direito, está lá dentro da mala. Aí começa a chorar. Aí chora, estava lá, é uma energia, é um complexo. Que está organizado nessas imagens. Só que esse tema da mala entrou no processo associativo do complexo. Foi um tema que foi atraído, é uma associação, é uma projeção, e ela ficou presa na camada mais superficial do complexo. Quando você vai descendo, você chega no núcleo. Aí você vê realmente o que é que está ali. E 99% das vezes é um sentimento. É um sentimento que está ali. E que vai remeter a alguma coisa que precisa ser integrada à consciência para se tornar mais adaptada. Os sonhos, nós sonhamos com os nossos complexos,
Então, toda vez que você sonha com uma pessoa, com bichos, com animais, com uma matéria viva da natureza, mar, oceano, água, prédio, carro, sapato, tênis, bota, cadeira, tudo isso é matéria psíquica. Que é a própria psique gerando a própria psique no sonho. Né? Ela vai gerando aquele processo. Claro que nem todos os sonhos são isso, que a gente tem os desdobramentos. Mas o sonho, que é um refluxo, um derivativo de conteúdos dos complexos, são essa libido que volta para que a alma se apresente para o ego. O que é o sonho? É como a alma vê o estado do ego em relação à sombra naquele momento. É como a alma vê o ego. Então, eu sonho com um bandido, eu sonho com um ladrão, sempre sonho que estou morrendo afogado, que minha mulher me traiu. Você está aí, olha para aquilo ali que tem alguma coisa ali. Ou você atua a partir desse lugar do traidor, ou você se sente sempre assim, a partir dessa lógica. Ah, eu não vou lá e tal, eu estava lá trabalhando com o Paulo, ele assumiu a dirigência no dia que eu faltei, agora ele quer ser o dirigente, me senti traído. Ué, mas foi só um dia, foi só uma falta, ele não vai tomar o seu lugar. Não, ele roubou o meu lugar e tirou isso de mim. Percebe a lógica? A pessoa interage a partir da lógica do complexo. Ela não ouve o mundo, ela ouve o complexo. Você só faltou, o Paulo te substituiu, não foi isso. Não, me senti traído, o complexo está ali. A fala, o discurso, a voz do complexo. Ah, fulano, eu fui fazer a palestra e ninguém perguntou do meu diploma. Ninguém tem respeito por mim naquele lugar. Ué, mas não é importante, você não está fazendo uma palestra num congresso de psicologia. Você está falando num lugar onde todo mundo é igual, é um centro espírita, não precisa do diploma para você fazer a palestra. Mas sempre é um lugar ferido, entende? Ah, eu detesto os homens porque eles são todos agressivos e fazem, é sempre um lugar de uma mulher violentada, de uma criança ferida. Aí fica tudo muito excessivo, tudo muito pesado. É sempre a partir dessa lógica que o complexo faz isso. Faz sentido isso? Então essa reatividade, por isso que os excessos dos polos, partido Z, partido Y, isso é a lógica da sombra. Toma cuidado. Toda vez que você vê polos excessivos, você está diante de uma sombra social projetada. Porque o espiritismo é a salvação e os católicos já não são, já está no polo. A proposta é fora da caridade, não a salvação, não é fora do espiritismo. É tanto que a gente encontra gente muito mais nobres em outras religiões do que no espiritismo. Então a ideia não é gerar polaridade, é gerar síntese, é gerar integração, entender o processo, é estar no mundo como Jesus fazia, sem demonizar o mundo. Jesus veio para cá, ele não precisava estar aqui, ele escolheu, ele veio trazer a lição do amor, mas ele não falava mal do mundo. Porque ele entendia os dramas humanos, porque ele passou por aquilo. Ele fala, eu sei que isso é um estágio, eu compreendo vocês, eu tenho compaixão, eu sei como é estar preso nessa sombra, porque eu superei a sombra, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu tenho compaixão de vocês porque eu passei por isso. Então ele não maldizia o mundo, mas abençoava o mundo, curava o mundo, como ele fazia, por esse entendimento. Ele pode ser tão forte que ele pode psificar a matéria, ele pode psicologizar a matéria, as batidas de carro, as goteiras sucessivas, as torneiras que quebram, o microfone que desliga toda hora, a tampinha que cai na aula, que o pessoal me fala, essa tampa ficou famosa. Então você vê que é o quê? É a psicologização da matéria. É uma energia que está tão forte que ela está atuando na matéria. O que é a doença física? É uma doença espiritual que ficou tão forte que saiu na matéria. É um processo de psificação ali da matéria. Eu tenho uma psicologia que ela ficou com energia tão pesada que ela saiu na matéria. Então, todos os eventos muito repetitivos, muito energéticos, muito traumáticos, roubaram meu carro. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela foi roubada 3 vezes numa semana só. Ou seja, eu conheci uma pessoa que ela foi vítima de bullying por acharem que ela era homoafetiva. A primeira namorada era uma pessoa homoafetiva que estava tentando deixar de ser, teve um filho homoafetivo e casou com outra mulher, se separou com um problema de homoafetividade. Você tem que olhar para isso. Tem uma energia. Você atraiu esse tema a vida inteira. Aí chega, aí fala, vamos olhar para isso. Não, os outros estão com problema, isso não é problema meu. Ou seja, a vida atraiu isso a vida inteira e está lá. Ou seja, está lá, está atraindo, o complexo está puxando, a gente tem que olhar.
Tem que olhar aquela energia. E a Joana fala isso é refletir. Isso é ler a vida a partir de uma lógica espiritual, não de uma lógica horizontal. Porque a gente sabe que a vida espiritual é energética. Então a gente sabe que todo esse processo está atraindo. Só que isso não serve só para atrair coisa ruim. Isso serve também para entender a missão. Estão me chamando para fazer uma palestra em tal lugar. Nossa, eu recebi essa semana 5 convites para falar do mesmo tema em tal lugar. Será que minha missão não está aí? Faz sentido ou não faz? A coisa boa também está. E no começo da nossa fala, eu falei qual é a pergunta essencial da vida. É descobrir o que eu vim fazer aqui. E essas coisas mostram o que é que eu vim fazer aqui. A intuição, a intuição que eu tenho do que eu vim fazer, do que é para mim, do meu caminho, da minha individualidade, está lá, está aí, já está aí. A gente tem os sinais, só que a gente não lê. Então, essa é a psificação. A irradiação e a assimilação de vibrações, a gente vai trabalhar isso, acho que amanhã a gente vai trabalhar isso com mais profundidade. Hoje eu ainda quero falar muito da forma como se relaciona com esses complexos. Ou seja, é o que eu acabei de falar, né? Isso, em termos de psicoterapia, esse tema é fundamental para o tratamento de uma psicoterapia. O dirigente de sala mediúnica trabalha aqui, ó. Ele trabalha com isso. Quando a pessoa, o médium, faz o transe, o dirigente vai fazer uma irradiação através da fala para curar. Porque não é tão importante o dirigente falar, você sabe que o seu perispírito e que você desencarnou e que você tem uma neurose, o espírito sabe nem o que é isso. É igual falar, você está com a neurose profunda porque a sua sombra tomou o seu ego e o seu self está totalmente desconectado da sua consciência egóica. Você, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso, psicólogo? Não faz sentido isso. Nenhum, né? A pessoa não está lá para fazer um curso de psicologia, ela está lá para se conectar com ela, né? Ela não quer saber disso. E essa é a realidade. Então, ou seja, eu preciso irradiar, eu tenho que me relacionar com a pessoa. O que você está sentindo? Aí ela fala normal, é uma alma com outra alma. O que você está sentindo? Eu estou com depressão, muita tristeza, Aí a relação cura, o contato cura. Ela vai falar, nossa, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, mas eu não consigo faltar. Eu acho interessante, né? Essa terapia, eu não sei, mas eu venho aqui, eu vou fazer uma coisa, eu lembro de você. Já está lá, está curando, está se relacionando, está trabalhando, só que está inconsciente para ela. Esse tema aqui, ele aparece muito na dirigência, na doutrinação, porque não adianta eu trazer os termos do André Luiz, do Allan Kardec, para o espírito, que ele não vai entender. Às vezes ele não sabe nem que ele é um espírito, e ele vai saber lá o que é desencarnar. Ele não vai entender, às vezes é até de outra religião. E o que vai curar ele? A irradiação do dirigente numa fala de acolhimento. Entendendo esse amor não como uma coisa que não vai colocar limite, piegas e tal, porque às vezes você tem que ser mais firme, como Jesus era. Mas é a tua irradiação, a tua imantação que vai curar aquele espírito para ele começar a despertar aquela consciência. Então tem uma fala de acolhimento, tu percebe o teu lugar, o que está acontecendo, tu percebe que a partir desse lugar afetivo que tu está tratando as pessoas, tu está sentindo um mal-estar, então tu vai falando, o que é uma linguagem universal para todo mundo, é uma fala comum, mas que é profunda, reflexiva e rica e que vai gerar conexão, que é totalmente diferente. Então isso passa por essa realidade. É hipnótico, o material do complexo a gente já falou que ele é hipnótico, é muito aquela imagem mitológica das sereias, né, daquela condução, ou das caixas, do tesouro que a gente abre e fica encantado. Observa o Narciso, né, ele ficou hipnotizado com a imagem dele, esse é o complexo. Então, quando o complexo aparece para mim, eu fico ali autocentrado. Então, muitas vezes, quando eu me apaixono por uma ideia, por uma pessoa, eu nem estou vendo a pessoa. Eu estou igual o Narciso, olhando um reflexo meu. Aí eu vou conviver com a pessoa começa a preencher a realidade, o reflexo vai caindo. Aí eu fico, não quero isso mais não, essa pessoa é louca, vou me separar, porque acabou a projeção. E a pessoa não tinha uma psique que sustentava, que era compatível com aquela minha fantasia. Então, todo esse excesso polarizador, ele é hipnótico, ele me movimenta a vida. Mas eu não posso atuar a partir. Se você sentiu que está hipnotizado, não faz nada. Espera aquilo passar, não casa, não bota no teu plano de saúde, não faz nada disso, porque vai dar problema. Espera, vai namorar, né? Deixa para trazer as meias depois, né? Vê direitinho, vai olhando, não toma decisão nenhuma.
Por quê? Por que isso? Porque, na realidade, essa característica do complexo é a auto-obsessão. É o que o Allan Kardec chama de auto-obsessão. E a auto-obsessão não é um sofrimento assim que eu fico somente. Pode ser um encantamento. Eu posso ficar encantado e eu estou num processo de auto-obsessão. Eu posso ficar encantado, nossa, eu sou um grande médium. Aí você escreve, psicografa um texto esdrúxulo e nem enxerga que está lá. E você está fascinado assim num estado. Não, esse grupo aqui nem é compatível com minha mediunidade, vou abrir um centro sozinho. Está fascinado. Ou seja, é um encantamento. E você está mal, você está sofrendo? Não, muito pelo contrário. Você está num estado de extremo bem-estar. É tanto que a gente fala, nem tudo que é bom, que é belo, é bom mesmo. Né? Ou seja, nem tudo que dá prazer, né, a gente sabe muito bem disso, gera bem-estar. E nem tudo que dá sofrimento também é ruim. Né? O atrito com a vida faz consciência e gera bem-estar e plenitude. É diferente desses processos aí. Então, fechando essa realidade dos complexos, né? A gente vai à tarde abordar a relação do ego com os complexos, né? Aí ela traz aí, né? O André Luiz traz, né? Com o fluido mental, carregam-se desse modo não apenas disposições mentos-sensitivas das criaturas em atuação recíproca, mas também as imagens que transitam entre o cérebro, que se afinam pela reflexão natural e incessante. Ou seja, a fantasia, a imagem, é quando eu me coloco na frente do espelho da minha mente. Então, se eu falar agora assim, pensa numa flor, você vai ter uma imagem. E por essa flor você vai saber o que você está projetando. Olha para a sua flor, como é que ela é? Pode ser algo muito bom, um sentimento muito bom, mas a flor que aparecer para você, observa que magnetismo ela tem, que sentimento ela te dá. O que ela faz? Ela te dá vontade de sorrir, de chorar, de rir, ela te dá melancolia. Ela está com espinho, sem espinho, qual é a cor dela? Você está diante de uma imagem que é o seu espelho na flor. Ela está plantada ou você viu ela voando sozinha? A tela está preta ou tem um sol aí? Tem uma natureza, ela está debaixo de uma árvore, tem uma sombra, como é que ela está? Então você vai olhando aí. E é basicamente essa a realidade. Então quando você vai fazer isso, vê como é interessante. Como é que é a minha depressão? Como é que é a minha crise de ansiedade? Nossa, minha crise de ansiedade parece uma fogueira queimando, assim, uma coisa crepitante, muito nervosa. Vou fazer uma prece. Aí você se imagina chegando nessa fogueira, dá um passo nessa fogueira lá. Pai nosso que estás no céu, faz uma prece. Imagina uma energia caindo. O que você está fazendo? Autocura. Lá no Evangelho tem preces para curar as más inclinações, os defeitos. O que é o problema? É um lugar desnutrido de amor. O que é o processo de autocura? É o ego canalizando o amor divino, nutrindo aquela parte que está desnutrida de amor. A doença física é a desnutrição de energia de amor. A doença psicológica é a desnutrição de energia de amor. Se eu faço uma visualização na minha fantasia, esse centro não vai cair na minha cabeça, eu vejo a mão de Deus segurando todo ele, aí a ansiedade vai acalmando. Ela vai acalmando. Antes de vir para cá, eu fui fazer uma ressonância na coluna. Aí aquele negócio é fechado assim. Né? Parece eu não vou nem dizer o que parece para eu não me projetar. Mas você entra, é extremamente ansiogênico. E eu já tinha feito várias ressonâncias. Dessa vez eu tive uma crise de ansiedade. Aquele negócio colado assim na cara. Mas eu percebi duas coisas. Que tinha uma energia espiritual externa que fica perturbando as pessoas que vão ali. Para fazer crise de pânico. Fica um obsessor ali. E ele gera aquela crise. E você vai tendo a crise de pânico. E eu nunca tinha sentido aquilo. Aí, de repente, eu falei, não, se agora a fantasia é essa, eu vou deixar ela me atravessar. E fui deixando. Aí a menina falou, aperta aí a campainha, se você tiver. Eu não apertei e fui fazendo um trabalho de visualização e a ansiedade foi acalmando. Aí eu fui imaginando o que estava me causando muito medo, aquela ansiedade, e aproveitei para trabalhar aquilo. E fiquei lá. Aí fui fazendo um trabalho de respiração e tal, aí a ansiedade ia e voltava, mas eu não lutava, eu deixava, se eu for morrer, vou morrer agora, é aí. Aí vai trabalhar, e fui trabalhando aquilo.
Claro que nem sempre a gente consegue, não é assim. Mas naquele momento eu percebi, isso me deu até uma sensibilidade quase mediúnica de perceber que tinha uma interferência lá. É como se fosse um zombeteiro que fica na sala. Ele perturba as pessoas lá. Então você fica naquele lugar ali, e eu fui trabalhando aquela imagem. Então você vai acalmando, aqueles níveis foram saindo ali. Eu tenho parentes meus que só faz esse exame se tomar ansiolítico ou se tomar um calmante para entrar. Porque dá uma sensação mesmo de sufocamento. Uma sensação muito forte. Então, constelou. Constelou um complexo, uma realidade que foi também aproveitada por uma percepção também mediúnica. E é uma oportunidade de interagir com aquela imagem, uma energia muito forte, que ela alcança o fisiológico. Você já teve aquele sonho que te acorda? Ou seja, a energia é tão forte que ele te acorda. Né? E o que é que o sonho está falando? Acorda para isso. A sombra está tão forte que eu vou te acordar para esse negócio. Acorda, olha. Então essa é a ideia. A energia ela é tão forte que ela somatiza. Às vezes o complexo é tão forte que ele não deixa a gente dormir. A gente tem insônia. Tem pessoas que fazem estados patológicos que elas ficam tão consteladas, fica uma energia tão ativada que não consegue mais dormir. Aí a obsessão olha isso e fala, aqui que eu vou entrar. Aí vai atuando ali. Tá bom? Vamos almoçar, fazer a nossa pausa e a gente volta para o segundo momento à tarde.